Are you digging on me? Got a right to be wrong. I've been held down to stay on the tip of my tongue. Yeah. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje é o dia de mais uma daquelas matérias investigativas onde a gente vai tentar descobrir por onde anda aquela pessoa que já fez tanto sucesso, mas que agora só com várias horas no Google e nas redes sociais dela pra gente descobrir o que eles andam fazendo. Joss Stone se tornou uma estrela instantânea quando ela ainda tinha apenas 16 anos e com o seu timbre grave e sonoridade influenciado pelo R&B, soul, blues e jazz, conquistou fãs pelo mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, onde músicas como Super Duper Love e Right to Be Wrong entraram nas listas das mais tocadas do país na primeira década dos anos 2000. Tecnicamente, Joss é da mesma geração que nomes como Hilary Duff, JoJo e Ashlee Simpson, mas a julgar que uma vez ela falou que a pior música que ela já ouviu na vida dela era justamente Why Not da Hilary Duff, para quem não conhece, já pode traçar por aqui que ser uma febre teen não era exatamente o foco dela, ainda que, por conta do seu sucesso comercial e da idade que ela tinha na época, ela acabou se tornando uma. Uma das cantoras internacionais mais apaixonadas pelo Brasil, Miss Stone já veio diversas vezes ao nosso país e ao longo dos seus vários anos de carreira, há vários aí pontos curiosos e até distintos que a gente vai destacar hoje. De investir quase toda a sua fortuna para rescindir um contrato com uma gravadora, a ser uma das raras artistas estrangeiras a se apresentar na Coreia do Norte, a menina tem história. Mas antes da gente começar, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e agora sim, vamos lá! I love about Brazil. It is my favorite place to play in the world. Nascida em Dover, na Inglaterra, em 11 de abril de 1987, Joss Stone é o nome artístico de Jocelyn Eve Stocker e o seu primeiro gostinho da fama veio quando ela ainda tinha apenas 13 anos de idade ao participar de um programa da BBC chamado Estrela por uma Noite. Uma espécie de Gente Inocente que tinha aqui no Brasil, para quem lembra, na qual ela acabou vencendo o episódio que ela participou ao cantar On The Radio da Donna Summer. A influência musical da garota veio quase que de berço, com ela crescendo ouvindo as mesmas coisas que os pais dela, e enquanto é normal a gente ver grandes artistas de hoje que eram crianças nos anos 90, falando que o primeiro álbum que eles compraram foi o da Britney Spears, do Destiny's Child ou das Spice Girls, no caso da Joss, o primeiro álbum que ela comprou na vida dela foi uma coletânea da Aretha Franklin quando ela ainda tinha apenas 10 anos de idade, e a partir daí a sua identidade musical foi começando a se formar, vamos dizer assim. Após a sua primeira aparição na TV britânica, ela ainda continuou fazendo alguns outros programas por lá e começou a fazer shows ali como estrela mirim, até que um certo dia um produtor de uma gravadora viu ali uma estrela em potencial e fechou com a Joss o contrato para o seu álbum de estreia. Lançado em setembro de 2003, o The Soul Sessions era um álbum composto basicamente por covers de clássicos de jazz dos anos 70 e 80, com uma pequena pitadinha de pop contemporâneo. O disco contou como singles as faixas Fell in Love with a Boy e Super Duper Love, tendo essa última, aliás, feito mais sucesso aqui no Brasil do que no próprio Reino Unido. Enquanto no UK a música alcançou apenas, vamos colocar assim, a posição de número 18 na parada oficial do país, aqui no Brasil ela chegou ao número 1 nas rádios, tendo sido bastante impulsionada pela trilha sonora da novela Da Cor do Pecado, um dos maiores hits aí da Globo na faixa do horário das 7. Trilha sonora de novela e principalmente da Globo sempre foi aí uma das principais portas para alavancar de vez a carreira de alguém por aqui, e quando a pessoa caía no gosto tanto do público quanto da emissora, ela acabava emplacando várias, como a gente bem vai ver por aqui no decorrer desse vídeo. Mas bom, com o seu disco de estreia, a menina Joss vendeu aí mais de 5 milhões de cópias mundialmente. Mesmo sendo um álbum apenas de regravação, ela também foi indicada a algumas das premiações mais importantes e respeitadas do Reino Unido, como o Mercury Prize e o MOBA Awards. Tinha tudo começado ali com o pé direito, mas a sua grande estreia mesmo, por dizer assim, só veio mesmo em 2004 com o lançamento do disco Mind, Body and Soul. Ela já tinha chegado muito bem com o álbum de covers, se tornando aliás a artista mais jovem a debutar um álbum em primeiro lugar no UK, mas agora era hora de ver se o público também ia se interessar pelas suas composições. Liderado pelo single You Had Me, que no seu país acabou se tornando o seu maior hit nos charts britânicos, a nível mundial, Right to Be Wrong acabou se tornando uma das suas principais assinaturas e provavelmente a música que a maioria das pessoas lembram quando falamos da artista Joss Stone. Uma coisa que eu já aprendi nesse canal é nunca usar a expressão "essa daqui todo mundo conhece", mas se você chegou nesse vídeo conhecendo pelo menos uma música da Joss, eu chuto que seja essa, até porque essa daqui também foi um outro grande hit dela por aqui, só que dessa vez impulsionado pela trilha sonora da novela Como a Onda. Quem aí lembra dessa?
My Body and Soul foi um outro grande sucesso comercial, vendendo dessa vez mais de 1 milhão de cópias, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, além de outros vários milhões de cópias aí mundo afora, e acabou rendendo a Joss as suas primeiras indicações ao Grammy. Na edição de 2005, ela foi nomeada aos prêmios de Artista Revelação, Melhor Álbum Pop e Melhor Gravação Pop por You Had Me. No entanto, a sua primeira vitória na premiação só veio mesmo em 2007 com o single Family Affair, uma parceria gravada com John Legend na categoria Melhor Gravação de R&B em duo ou grupo. Com nomes como Amy Winehouse e Adele ainda por vir, naquela época Joss Stone era uma das cantoras britânicas mais populares do mundo. Considerando que o som dela não era aquele pop radiofônico, o sucesso comercial que ela conseguia fazer era ainda mais distinto e fora da curva, e até mesmo quando seus futuros lançamentos não repetiam mais os resultados dos primeiros, ainda assim os números eram bem grandes. Em 2007, por exemplo, ela lançou seu terceiro álbum de estúdio, que na época muitos consideraram como um flop, mas ainda assim alcançou o segundo lugar na Billboard com cerca de 112 mil cópias vendidas apenas na primeira semana, e até hoje mais de 2 milhões de cópias vendidas mundialmente. Foi durante o lançamento desse disco que a sua antiga gravadora foi adquirida pelo grupo EMI, e toda a liberdade criativa que ela tinha até então foi começando a ser podada. Tanto que no seu álbum seguinte, o Color Me Free de 2009, há literalmente uma parte no single Free Me, onde ela canta Me Liberte, EMI, o que chega até a ser um pouco estranho como a gravadora autorizou esse lançamento, né? Mas o fato foi que foi a partir daí que a menina Joss foi se desiludindo, não exatamente com a música, mas como a indústria funciona. Apesar dos pedidos que se tornaram públicos, vocês já devem imaginar que isso e nada para uma gravadora é a mesma coisa. E em uma entrevista para o canal ABC, a cantora revelou que precisou colocar na balança o dinheiro e a liberdade dela e avaliar o que para ela era mais importante. Abrindo aspas, ela disse: "Eu me toquei que queria duas coisas completamente diferentes, então precisei abrir mão de uma delas. Eles me deram a minha liberdade musical e eu dei o dinheiro para eles. Eu tive que fazer as contas e avaliar o quanto de dinheiro eu precisava para fazer aquilo que amo. É muito caro fazer um álbum com orquestras e músicos maravilhosos, o pessoal da mixagem e tudo mais. Isso custa milhares e milhares de libras. Todo mundo precisa ser bem pago. Por outro lado, não é necessário milhões e milhões." Apesar de nunca ter sido divulgado quanto ela pagou nessa negociação para que a EMI encerrasse o contrato com ela antes do cumprimento total do acordo, especula-se na mídia britânica que o valor mínimo tenha sido de 2 milhões de libras, podendo chegar até 9 milhões. O que, convertendo para cá só para a gente ter assim uma pequena noção, seria algo entre 14 milhões até 63 milhões de reais. Apesar de já até ter figurado na lista dos britânicos mais ricos com menos de 30 anos, o dinheiro parece nunca ter vislumbrado tanto assim ela, tanto que mesmo após o sucesso mundial, a fama internacional, ela nunca se mudou da casa onde ela cresceu no interior da Inglaterra. Enfim, com o dinheiro que sobrou após essa negociação milionária com a EMI, em 2010 a Joss fundou a sua própria gravadora, a Stone Records, que é por onde os seus lançamentos têm acontecido desde então. Vale pontuar que também por essa época, ela, Mick Jagger, A.R. Rahman e Damian Marley criaram o projeto Super Heavy e juntos lançaram em 2011 o seu único álbum com influências de reggae e música indiana. Algumas curiosidades que a gente pode dar assim, um checkzinho antes da gente continuar na timeline é que, primeiro, apesar da sua carreira como atriz não ser assim tão comentada, de alguma forma ela existe. Sua primeira aparição nos cinemas foi ainda em 2006, quando ela interpretou a personagem Angela no filme Eragon. É interessante notar aqui que o seu primeiro papel foi logo em um blockbuster e sem nenhuma relação direta com a música, e ao longo dos anos ela foi fazendo outras pontas em séries e filmes, incluindo produções como The Tudors e Empire. Já outra que poderia ser aí uma notícia bem triste, na verdade, é que em 2012, 2 homens foram presos quando planejavam sequestrar e assassinar a Joss. Ainda bem que nada aconteceu e tudo foi descoberto a tempo, e em 2013 os 2 foram condenados na corte britânica. Mas bom, após sair da EMI e abrir o seu próprio selo, ao todo Joss já lançou 3 álbuns de forma independente e, apesar do burburinho não ser mais aquele mesmo de antes, ainda assim 2 deles alcançaram o top 10 na Billboard e no Reino Unido. Apesar do seu último álbum ter saído em 2015, a Joss nunca deu aí uma interrompida na carreira dela e apresentações ao vivo passaram a ser o grande foco que ela quis trabalhar. Tanto que em 2018 ela anunciou a sua primeira turnê mundial, só que nesse caso ela literalmente fez jus a esse título.
Intitulado The Total World Tour, esse foi/é um projeto que ela criou para se apresentar em todos os países do mundo, incluindo até mesmo alguns onde ela teve que entrar ilegalmente, como na Síria, e até mesmo na Coreia do Norte, um dos países mais complicados aí para se visitar, e imagina só para conseguir autorização para fazer um show. É até difícil afirmar quantos estrangeiros já se apresentaram por lá, até porque é bem difícil aí conseguir notícias do que acontece internamente no país, né? Mas de acordo com o site Setlist FM, além da Joss, apenas a Rita Ora chegou a se apresentar na capital norte-coreana, tendo sido ambas no ano passado. A Rita, no caso, com a Phoenix Tour e a Joss Stone com a Total World Tour. Como isso aconteceu? O único país até o momento onde que, de fato, a menina Stone conseguiu sequer entrar foi no Irã, onde é proibido que mulheres se apresentem sozinhas em eventos ao vivo. Segundo Joss, ela sabia da lei e até conversou com alguns líderes do país que a ideia dela era apenas visitar a capital, mas ainda assim a entrada dela foi barrada e ela acabou sendo deportada direto do aeroporto. Obviamente que o Brasil não ficou de fora dessa turnê, e no dia 5 de dezembro de 2018, Joss fez até então a sua última passagem pelo Brasil, com um show de quase 2 horas em São Paulo. Por conta da pandemia, o projeto foi adiado por tempo indeterminado, mas quem quiser acompanhar ela, a Joss inaugurou o seu podcast, a Couple Happy, e em 2021 ela vai estrear como uma das mentoras do The Voice África do Sul. A princípio, a temporada estava prevista agora para 2020, mas por conta de todas as limitações que rolaram aí no começo do ano, a estreia do programa foi adiada para fevereiro do ano que vem. Dona de uma voz e timbre inconfundível, Joss Stone foi uma das principais revelações da música britânica na primeira metade dos anos 2000 e encantou todo mundo com a sua originalidade, performance e influências. Hoje ela já não faz mais assim a mínima questão de se manter em evidência, mas sempre tem aí alguma coisinha ou outra dela pintando. Um single perdido aqui, outro ali, uma colaboração e tal, pra quem até hoje ainda segue ela. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!